Olá, mais uma vez estou aqui para bater um papo com você, né? E a gente falar um pouquinho mais da palavra do Todo-Poderoso. Eu quero chamar a atenção para a leitura em Atos, né? No livro de Atos, no capítulo 5, do verso 23 ao 28, que diz o seguinte: Então chegou alguém e falou-lhe: Ouçam, os homens que vocês ordenaram que fossem postos na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. O capitão e seus soldados foram até lá e os trouxeram, mas sem o uso de força, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Eles os conduziram ao Sanhedrim, onde o Cohen Hagadol perguntou-lhes: Nós lhes demos ordens expressas para não ensinarem nesse nome. Mas vejam, vocês encheram Jerusalém com seu ensino e, além disso, estão determinados a nos tornar responsáveis pela morte deste homem. Responsáveis pela morte deste homem. Aqui é um relato muito interessante, né? Kefa e outros apóstolos, né? Podemos dizer assim, eles estavam no templo, né? Ensinando a respeito de Yeshua. E antes havia um alvoroço muito grande em Jerusalém, porque eles acabavam de sepultar o que se chamam de Ananias e a Safira, sua esposa. Por quê? Eles haviam combinado, determinado, que as pessoas iam ter as coisas todas em comum. E muitos vendiam bens, vendiam posses, e levava a quantia até eles, os apóstolos, né? Os emissários, né? Mas que esse povo chama de apóstolo. E então, o Ananias já combinou com a mulher e falou: não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar só uma parte e vamos falar para ele que foi X o valor. Aí tudo bem. O Kefa, então, que eles chamam de Pedro, né? Kefa perguntou para ele: Ananias, quanto foi? Né? Para resumir o assunto. Foi X. Ele pegou e falou: olha, você não está mentindo para nós. Você está mentindo para o Rua HaKodesh, né? O Espírito Santo. Na mesma hora, ele morreu. Daí a pouco veio a mulher e ele falou: espera aí, vocês venderam foi por tanto? Foi por tanto mesmo, tal. Falou: tá aí os rapazes que levaram o corpo do seu marido e vai levar o seu agora, porque vocês insistem em mentir para o Rua HaKodesh, né? Vocês podiam muito bem dar o que vocês quisessem. Eu vendi por tanto, mas eu tenho um compromisso, eu vou doar tanto para a causa aqui e tal. Tudo bem, não tinha problema nenhum. O problema é a mentira. É a mentira. E outra coisa, não foi dízimo, não foi nada disso, certo? Foi que eles reuniram, lá a comunidade reuniu e resolveu fazer tipo um comunismo, né? No bom sentido da palavra, né? Colocar todo mundo em comum, né? Viver em comum, em comunidade. Por isso que tem essa palavra comunidade, como uma unidade, né? Comunidade. E com isso, onde os mensageiros, né? Os apóstolos passavam, havia sinais,
muita gente era curado das suas enfermidades, dos seus problemas, e chegou ao ponto das pessoas das cidades ali circunvizinhas levarem os seus enfermos e colocar ali onde Kefa ia passar, para que a sombra de Kefa passasse sobre eles e eles eram curados. E estavam, como o texto diz, né, sempre ali no templo ensinando em nome de Yeshua, do Messias Yeshua. Aí o que eles fizeram? As autoridades fizeram, os religiosos da época fizeram. Falou, não, ué, se deixar essa coisa continuar desse jeito, nós vamos ficar sem, como diz, entre aspas, aí, sem emprego. Né? Eles viviam disso, eles viviam da religião, eles vendiam uma fé já bem adulterada, coisa já estava bem estranho. Todo mundo que conhecia a palavra, que ouvia aquele povo e via aquele povo, já não entendia, porque falou, está longe demais daquilo que está escrito. O que eles fizeram? Em conluio ali com as autoridades, que também tinham interesse, né, nesse assunto, prenderam o Kefa. E à noite apareceu um anjo e livrou o Kefa e falou com ele, olha, vou até ler aqui, Kefa e os companheiros dele, né? Vão, fiquem no pátio do templo e continuem contando ao povo tudo sobre essa nova vida, né? Sobre as boas novas do Messias Yeshua. Aí eles chegaram e falaram para Pedro, olha, não é mais, vocês estão proibidos de falar neste nome. Ou seja, vocês podem até fazer sinais, vocês podem falar muita coisa, vocês podem estar aí à vontade. Agora, com um detalhe, não fale neste nome. E se você continuar lendo o livro de Atos, vocês vão perceber que muitos que converteram, que fizeram a teshuvá, né, que voltaram para o Messias, e quando eles falavam sobre o Messias Yeshua na sinagoga, eles eram expulsos da sinagoga. E hoje é muito parecido com isso. Hoje, se naquele tempo era proibido falar sobre o Messias Yeshua, né, hoje também. Faz uma experiência. Né? Fala lá na sua, entre aspas, aí, na sua sinagoga, e fala em nome de Yeshua, ora em nome de Yeshua, né? Procura esquecer, virar a página, largar a religião, esse peso da religião para um lado, e fale no nome de Yeshua, do judeu Yeshua, do Messias Yeshua. Olha, estou para te dizer que o que aconteceu há quase 2000 anos aqui atrás vai acontecer com você também. Você vai ser proibido, talvez vá ser até expulso dessa sua sinagoga. Por quê? Porque eles não têm interesse da verdade. Eles preferem ficar com o Iesous Christos, o Jesus Christos, que é greco-romano, é um Deus romano. Ele substitui, ele é o mesmo Sol Invictus do Império Romano, o mesmo. Ah, não, mas agora é diferente, porque lá os romanos têm aquele
aquele retrato, aquele crucifixo, aquela coisa lá e tal. Não, não, não. Por exemplo, houve a reforma no século XVI. Reformaram tudo politicamente, só politicamente. Porque a verdade, eles não mexeram, né? Eles não quiseram ouvir a verdade. Eles preferem seguir o grego e não o judeu. Na época do Holocausto, não se viu nenhum cristão levantar a voz contra o massacre dos judeus. Pelo contrário, houve muito auxílio para que se acabasse com os judeus. E esquecem, ou esqueceram, que o Messias é judeu. A salvação vem dos judeus, tá? Então, outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte: leia a palavra em oração, leia a palavra, mas não preste atenção naquilo que o religioso fala para você. Tira a capa, se você ainda está vestindo uma capa de religioso, tire a capa, tá? E leia como se fosse uma carta para você, como se fosse uma carta do Todo-Poderoso para você. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Não é que você vai ter uma coisa em termos de econômicos, não. Espirituais. Por isso que o Messias Yeshua disse: eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, mas a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Tá? Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe ricamente, em nome dEle. Amém.